Bom dia, queridos alunos! Vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora na sessão de didática 9, termoquímica, onde nós vamos rever um pouquinho da entalpia e vamos adentrar em dois conceitos que eu não sei se vocês já viram, entropia e energia livre de Gibbs. Esses três conceitos são físicos e químicos aplicados na química e eles nos ajudam a prever se uma reação será ou não espontânea. Para quê? Bom, se você tem uma indústria química, você vai apostar num processo químico nada mais inteligente do que você verificar, antes de mais nada, pela teoria, se aquele processo vai render alguma coisa, certo? Bom, que fique claro, são fenômenos espontâneos, são estudados tanto pela física como pela química. Então, eu vou misturar processos físicos e químicos, tá certo? Então, o que são processos espontâneos? São aqueles que ocorrem naturalmente, sem a ação da gente, sem uma ação externa de quem pretende aquela reação. Por exemplo, pilhas. Pilhas são espontâneas. Lembra da história do choque na minha boca quando eu botei o aparelho? E espontâneo, ninguém precisou fazer nada, bastou juntar os metais e um meio salino. O que não é espontâneo é a eletrólise, certo? É forçada. A oxidação, a ferrugem, tudo isso espontâneo. Muito pelo contrário, a gente tem que proteger para que não aconteça, certo? Quando você dissolve um soluto num solvente, não precisa misturar, não. Se você jogar umas gotinhas de corante em água e esperar, o próprio movimento cinético das moléculas vai fazer com que todo o corante se espalhe lá dentro. Por exemplo, você consegue dissolver sal ou açúcar na água, mas você consegue separá-los facilmente sem gastar energia? Não, né? Tem que dar um trabalhinho para tirar, certo? E as próprias mudanças de estado físico também são processos espontâneos. O gelo derrete, a água evapora. São processos que você não precisa intrometer, certo? É disso que nós vamos falar. Quais são os processos que são espontâneos e quais os que exigem a ação externa. Que fique claro que termodinâmica e cinética são coisas diferentes. Eu sei que tanto a palavra cinética como a palavra dinâmica se relacionam ao movimento dos corpos. Mas cinética, na química, fala da velocidade da reação. Já a termodinâmica fala da energia das reações. Por que tem o exemplo ali do carbono, do grafite e do diamante? Porque a transformação de diamante em grafite é um processo espontâneo. Porém, a sua cinética é muito ruim. Por quê? Ela demora tanto que você não vai conseguir acompanhar. São séculos para aquilo acontecer. Então, apesar de ser espontâneo, a gente não consegue acompanhar, certo? Então, que fique claro, nós não vamos estudar a cinética da reação, mas assim as energias que compõem o sistema, e a partir da análise das energias da termodinâmica é que nós vamos verificar se um fenômeno é espontâneo ou não. Não estou dizendo que se ele é rápido ou se ele é lento, se ele explode ou se demora séculos. Não é isso. Bom, nós podemos observar se um fenômeno é espontâneo ou não de várias maneiras. Por exemplo, pelo equilíbrio químico. Então, você sabe que se a quantidade de produtos formados for maior do que a quantidade de reagentes que ficou ao final da reação no equilíbrio, essa reação é espontânea, certo? Ela está deslocada na direção de formação dos produtos. Outra forma de verificar se uma reação é espontânea. Você lembra na pilha que ΔE, a FEM, a força eletromotriz, ou a DDP, sempre era positiva? Também é uma forma de verificar se uma reação é espontânea ou não. Nós vamos focar na aula de hoje apenas no balanço de energia do sistema. Nós vamos usar a entalpia e a entropia como medidas de energia interna, e a análise dessas energias vai nos dizer se a reação é espontânea ou não.
Você lembra de entalpia? Calor de reação? Lembra que a gente estudava entalpia de formação das substâncias? Fazia a análise de qual a quantidade de calor que era liberada ou absorvida quando a gente fazia a reação de formação de uma substância a partir das substâncias simples. Se você não está lembrado de entalpia, lá no AVA tem um material de apoio que vai te ajudar a beça a rever os conceitos de entalpia. Entalpia de formação, entalpia de combustão, energia de ligação, lei de Hess. Tá lembrando? Basicamente, a entalpia fala da quantidade de energia, a variação de energia entre o estado inicial e o estado final de uma reação. Quando uma reação absorve energia das vizinhanças para ocorrer e os produtos têm maior energia do que os reagentes, dizemos que absorveu energia, a reação ela é endotérmica. E esse ΔH, essa variação de entalpia, tem valor positivo, porque houve um acréscimo de energia. O contrário, quando a reação ocorre liberando calor para as vizinhanças, a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes, ou seja, forma produtos de energia mais baixa do que a energia dos reagentes, dizemos que a reação é exotérmica e ΔH terá um valor negativo. Thomson e Berthelot, lá pelos 1800 e pouco, verificaram que, na sua grande maioria, as reações exotérmicas eram mais espontâneas do que as endotérmicas. Por que na sua maioria? Por que eu estou falando assim aproximadamente? Porque também depende da energia de ativação. Algumas reações, apesar de exotérmicas, demandam uma quantidade muito grande de energia para o momento do choque, para aquele choque efetivo, o momento da transição entre produtos e reagentes. Logo, algumas reações não se processam de forma espontânea, mesmo sendo exotérmicas, tá bom? Mas, na sua grande maioria, é verdade. E o motivo é que a formação de produtos com menor energia dá mais estabilidade ao sistema. Quanto menor a energia da substância, mais estável ela é, tá certo? Mas, por exemplo, derretimento do gelo. Derretimento do gelo é um processo endotérmico. O gelo, para passar para o estado líquido, para fundir, ele tem que absorver energia das vizinhanças. E isso faz esse processo não ser espontâneo? Não, muito pelo contrário. O gelo derrete, não é? Então, por isso que eu digo, o princípio de Berthelot é assim. A maioria das reações exotérmicas é espontânea, mas nem todos os fenômenos exotérmicos são espontâneos, tá bom? E o que é entropia? A entropia também é uma medida de energia, só que ela fala do aumento da desordem do sistema. Do mesmo jeito que para a entalpia a gente tem tabelado valores que já foram calculados usando toda uma teoria complicada aqui para a gente ficar discutindo, a entropia também tem já seus valores tabelados. Esses valores usam como padrão zero o estado da substância na temperatura zero, ou seja, 0 Kelvin, o zero absoluto, ou seja, totalmente teórico. O valor da entropia teórico, esse aí que está na tabela, ele diz assim, esta é a energia necessária para que a substância saia do padrão zero Kelvin, menos 273 graus Celsius, e chegue a 25 graus Celsius. Muito teórico, dá um trabalhinho para fazer esses cálculos, mas graças a Deus a gente já tem as tabelas prontas, basta usar. Então, simplificando, variação de entalpia é a quantidade de calor, de energia na forma de calor que a substância absorve para chegar a 25 graus Celsius, ok? Mas, filosoficamente, entropia fala da desordem do sistema.
Se o ΔS for positivo, é porque houve um aumento da entropia. E isso quer dizer que o estado das moléculas e dos átomos está mais desorganizado. Se a variação da entropia for menor que zero, quer dizer que houve um arranjo, organizou-se melhor o sistema. E isso ocorre diminuição da energia. E se ΔS, esse cálculo, der zero, é porque a reação é reversível. Então, ela já está no equilíbrio e ela tanto pode ir para os produtos como para os reagentes. O que eu quero falar sobre desordem do sistema? Veja o estado sólido, todo organizadinho. Quando o sólido derrete e vira líquido, houve um aumento da entropia. Então, ΔS será positivo. E quando passa de líquido para gasoso, aumenta mais ainda a entropia, porque as moléculas adquirem energia cinética e ficam loucas e a desordem é total. Dá uma olhada na tabela de entropia. Olha a entropia do diamante. Não é um valor minúsculo perto da entropia dos gases dessa tabela? Por quê? Você conhece estrutura mais organizada do que um diamante? Os átomos todos bem posicionados, todos muito organizados? Então, o diamante vira grafite? Vira. Por quê? Porque aumenta a entropia, passa de 2,4 para 5,7. Uma mixaria, mas já é sinal de que é um processo que sim vai ocorrer, porque ocorre o aumento da entropia. Outro fenômeno que também aumenta a entropia é quando você dissolve um cristal de sal, por exemplo, os átomos todos organizadinhos, e você dissolve em água. Lembra do fenômeno da solvatação? Aquilo é uma desordem e isso faz com que aumente a entropia do sistema. Essa desordem ela beneficia o fenômeno, ou seja, entropia positiva, aumento da entropia, é sinal de fenômeno espontâneo, tá bom? E outro exemplo de aumento da entropia é quando você faz um procedimento onde a transformação que ocorre aumenta o número de partículas. Nesse exemplo aí, eu tenho 3 moléculas de hidrogênio que reagem com uma molécula de nitrogênio para formar 2 moléculas de amônia. Esse exemplo é um exemplo de diminuição da entropia, porque houve uma diminuição da desordem. Como? Antes da reação, quando eu tinha só os reagentes, eu tinha 4 partículas, 4 moléculas dentro do mesmo recipiente. Ao reagir, formam-se 2 só. Isso indica diminuição da entropia, da desordem do sistema. Tudo bem, gente? Bom, Berthelot falou que as reações mais espontâneas eram as exotérmicas. Veja entalpia negativa. Clausius falou que as reações de maior entropia eram as mais espontâneas. E aí ficamos com 2 conceitos. Quem reuniu esses 2 conceitos? 2 conceitos, inclusive, que por algumas vezes contraditórios, né? Você viu do gelo derretendo. O gelo derretendo, ele absorve energia, é endotérmico, mas ele ocorre espontaneamente. Por quê? Porque aumenta a entropia. Quem organizou esses pensamentos foi Gibbs, em 1878. Ele foi o primeiro cientista norte-americano de destaque no mundo, inclusive muito elogiado por todos os cientistas europeus na época, tá? E ele relacionou esses 2 conceitos na forma de energias. Muito bem. Ele falou o seguinte: nenhum dos 2 está errado. Nós precisamos organizar o pensamento. Qual é o conceito fundamental que passa pelos 2 conceitos de entalpia e entropia? Ele falou assim: o conceito fundamental é um conceito de dispersão. Quando estamos avaliando a entalpia, o calor da reação, estamos observando a dispersão da energia. Se a energia se dissipa para as vizinhanças, correto? E quando estamos olhando a entropia, também estamos olhando dispersão, dispersão das partículas. Quanto mais afastadas, quanto mais misturadas,
maior dispersão. E ele disse o seguinte: é isso que vai nos guiar na hora de verificar a espontaneidade de reação. E criou uma relação matemática, conceito de energia, para a gente verificar se a reação será espontânea ou não. Ele falou o seguinte: existe um balanço, um equilíbrio de energias que devem ser avaliados. Sabe o que é balanço, balancete, contabilidade? Foi isso que ele fez. E nesse balanço de cargas, tem a energia na forma de calor liberada na reação, e nós temos a energia que seria gasta na organização do sistema, que se refere à entropia. E nesse balanço, se sobrar alguma energia, vai se chamar energia livre, tá certo? Energia livre de Gibbs. E essa energia livre de Gibbs, ela faz uma análise dos dois conteúdos, né? Energia na forma de entalpia e energia para organizar o sistema, que se relaciona com a entropia. Se esse ΔG, se esse balanço de energias ficar menor que zero, o processo é espontâneo, não tenha dúvida, tá? Quer dizer que realmente sobrou energia, por isso que deu negativo, porque é muito semelhante ao conceito de entalpia. Agora, se esse ΔG for positivo, quer dizer que ele só vai acontecer se a gente forçar, se a gente der essa energia que falta para o balanço de energias que ele fez ali. E se o ΔG der zero, quer dizer que nós temos um equilíbrio dinâmico. Vocês sabem o que é equilíbrio químico. Quando você olha para a reação e acabou. Não acabou, mas a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são iguais. Não se percebe qualquer modificação. Não tem como falar se a reação é espontânea ou não, visto que ela já aconteceu. E nesse momento está acontecendo nos dois sentidos. Claro, então, no balanço de energias, eu tenho ganhos e perdas dos dois lados. Por isso, ΔG igual a zero. Quando eu falo para você em processos espontâneos, eu estou falando quando você observa um único deslocamento. Eu estou só um sentido da reação. Eu não quero saber de equilíbrios. Eu estou observando se uma reação ela vai ocorrer no sentido direto. Nada de processos irreversíveis, tá bom? Ou são os processos irreversíveis, tá? Nada de processo reversível em equilíbrio. Mas qual é a análise de Gibbs? Vejamos. Se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, e o ΔS é positivo, ou seja, há um aumento na desordem, tenha certeza que essa reação será espontânea e ΔG será negativo. Eu estou falando que aqui é negativo e aqui é positivo. Então, por conta desse sinalzinho aqui ΔG com certeza será negativo. Acompanhou o raciocínio matemático? Bom, e se a reação tem ΔH positivo e tem ΔS negativo? O que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade positiva, ΔH positivo, essa conta vai dar mais PΔS. Então, mais com mais vai dar um valor de ΔG positivo, ou seja, essa reação só vai ocorrer com interferência externa, forçada, de alguma maneira. No caso da eletroquímica, a gente sabe, eletrólise, né? Mas a gente pode botar um catalisador, a gente pode inventar vários métodos para forçar reações que não são naturalmente espontâneas. Muito bem. Outra possibilidade de combinação. Quando ΔH é negativo, deixa eu botar o negativo aqui, e ΔS também é negativo. E aí, será que vai ser espontânea ou não? Qual será o valor de ΔG? Aí depende da temperatura. Veja, aqui é negativo.
aqui também é negativo. Para que esse valor aqui também seja negativo, esse valor aqui é que vai ditar se o módulo de T ΔS for muito grande, ΔG vai dar positivo. Agora, se o módulo de T ΔS ficar pequeno, menor que o módulo de ΔH, toda essa conta vai dar negativo. O que eu estou dizendo é que essa reação de ΔH negativo com ΔS negativo, ela será beneficiada se a temperatura for pequena, para que esse valor aqui todinho seja em módulo menor do que ΔH, garantindo que ΔG dê um valor negativo. E quando ΔH é positivo e ΔS também é positivo, quando que isso vai dar negativo? E eu vou dizer, esse processo é espontâneo. A análise matemática me diz que por conta desse sinal aqui, menos aqui, esse módulo de T ΔS tem que ser maior do que o módulo de ΔH. Para quê? Para que ΔG dê negativo. Então, nesses casos onde a reação é endotérmica e ΔS é positivo, ou seja, há uma desordem do sistema, esse processo é beneficiado com temperaturas mais altas. Fizemos uma análise matemática. Agora vamos fazer uma análise bem pé no chão. Sabe qual é o exemplo? Pensa na fusão do gelo. A fusão do gelo não é um processo endotérmico? Endotérmico absorve energia. Mas, por outro lado, não está havendo uma desordem desse sistema? Então, além de ser endotérmico, ele também aumenta a entropia. Então, em que condições o derretimento do gelo é mais espontâneo? Em temperaturas mais altas. Ficou claro o que eu estou dizendo? Essa análise é real, a gente realmente usa essa análise da energia livre de Gibbs para prever se um processo será espontâneo ou não. De novo, não confunda com velocidade de reação. Eu posso prever que um processo é espontâneo e, quando for calcular a velocidade da reação, me decepcionar profundamente porque a velocidade é mínima, demora séculos para acontecer. Não estamos observando cinética, estamos observando termodinâmica, tá bom? Então vejamos se você compreendeu energia livre de Gibbs, que relaciona entalpia com entropia. Em se tratando de energia livre e de entropia, analise as seguintes proposições. A energia livre pode ser positiva ou negativa, mas nunca pode ser nula. Você acha que a energia livre de Gibbs nunca pode ser nula? Não, né? A gente acabou de ver que quando aquela conta dá zero, significa apenas que o sistema já está em equilíbrio, que a reação não vai acontecer nem para um lado nem para o outro, porque já está em equilíbrio, tá certo? 2. A energia livre é a totalidade de energia de um sistema termodinâmico e pode ser usada para a realização de trabalho útil. Esta é a definição científica de energia livre. Energia livre é o balanço de energias. Energia termoquímica, né? Entalpia com a variação da entropia. E sim, ela pode ser usada para a realização de trabalho, tá? 3. Toda reação exotérmica é espontânea. Que pena. Berthelot bem que tentou, mas não é verdade. Nem toda reação exotérmica é espontânea e nem toda reação endotérmica não é espontânea. Então, pode acontecer, sim, reações exotérmicas que não são espontâneas. 4. A variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa.
A variação da entropia de uma reação espontânea pode ser negativa. Claro que sim, nós vimos lá que as 4 possibilidades existem, né? Então, apesar da entropia ser negativa, se ela está em baixas temperaturas, a reação pode acontecer, tá bom? Comparando as 4 reações, em termos de suas variações de entropia e de entalpia, preveja qual ou quais serão espontâneas. Essa tabela, ela veio com um defeitinho aqui, tá? É T delta S, tá bom? Então, vejamos. Ele me dá, não é entropia, mas ele já dá o cálculo da energia relacionada com a entropia, T vezes ΔS, e dá a entalpia da reação. Para saber se uma reação é espontânea, eu vou perguntar para Gibbs, certo? Para a energia livre, para o balanço final de energias. Se esse resultado der negativo, quer dizer que houve uma dispersão de energia, certinho? Então, vamos calcular. Para a reação número 1, meu ΔG é variação de entalpia menos a T ΔS. Deu menos 0,6. Logo, a reação 1, sim, é espontânea. A reação número 2, mesma coisa, fiz o cálculo, variação de entalpia menos T ΔS, deu menos 122,9 quilocalorias. Sim, também é uma reação espontânea. Valor de ΔG negativo. Já a reação número 3, que tem uma variação de entalpia muito baixinha, logo o módulo de T ΔS superou, certo? Então, deu ΔG positivo, essa reação não será espontânea. Nós teremos que arrumar algum macete para forçar essa reação. E a reação número 4 também resultou ΔG negativo, logo uma reação espontânea. Viu como é simples o cálculo? Você só tem que observar as unidades, ver se as 2 energias estão na mesma unidade, porque pode ser caloria, pode ser joule, tá certo? 3. Considere as reações e avalie sua espontaneidade. A letra A é uma reação de combustão. Você sabe muito bem que toda reação de combustão é exotérmica, logo ΔH menor que zero. Por outro lado, por que ΔS é menor que zero? Porque, veja, eu tenho 3 partículas nos reagentes e apenas uma partícula nos produtos. Então, houve uma organização, diminuiu a desordem do sistema. Por isso, ΔS negativo. E quando é que essa reação será espontânea? Ela será espontânea quando o ΔG for negativo. Ali eu tenho ΔH negativo e ΔS, T ΔS também um valor negativo. Temperatura nunca negativa. Lembra que nós estamos usando a escala absoluta, a escala de Kelvin? Nunca. Tá certo? Temperatura vai de 0 em diante, porque estamos usando a escala absoluta, a escala de Kelvin. Então, aquele segundo membro da equação ali vai ser negativo também, a segunda parcela. Quando que esse ΔG vai dar negativo nesse tipo de conta? Quando o módulo de ΔH negativo for maior do que o módulo de T ΔS, que também é negativo. Por quê? Por causa desse sinalzinho aqui no meio, correto? Então, quando o valor em módulo de ΔH for maior do que o módulo de T ΔS, ΔG será negativo. E isso será beneficiado quando? Quando eu tiver temperaturas pequenas multiplicando ali ΔS. É o exemplo da queima do CO2. A gente dá uma energiazinha inicial, certo? Como é que eu faço essa reação ficar cada vez melhor e mais espontânea? Retiro o calor, resfriando as vizinhanças. Vocês estudaram isso, deslocamento de equilíbrio, para a reação ficar mais rápida, tá certo? Então, resfria as vizinhanças, que você beneficia o processo espontâneo. Letra B.
cálcio mais O2 formando óxido de cálcio. Essa reação, uma reação de oxidação, né, passando cálcio 0 para cálcio mais 2, reação com oxigênio, ela é exotérmica, ele disse ali que ΔH deu menos 800 kJ por mol, e ele já dá TΔS, olha que bonzinho, menos 2.400 joules por mol. Tá bom? Ele não dá a temperatura, mas ele já dá o cálculo de TΔS para a gente. Então, vamos verificar se essa reação é espontânea ou não, calculando ΔG. Se ΔG for negativo, a reação é espontânea. Esse cálculo é muito simples, ele só tinha um pega-bobo. Aqui está em quilojoule e aqui está em joule. Então, eu tive que optar e eu optei por quilojoule. Então, em vez de 2.400, eu escrevi 2,4 quilojoules lá na conta. Um único detalhe, mas que podia te arrasar. Certo? Não porque aqui o valor era menor. Não, ia te arrasar. Ia dar um valor positivo e você ia errar a conta. Meu Deus. E por último, a reação do iodo com cloro, formando duas moléculas de ICL. Ali, ΔH é positivo, é uma reação endotérmica. Então, eu já estou aqui, suspeitando, será que vai ser espontânea? Me lembrei de Berthelot falando, olha, só as exotérmicas que são espontâneas. Veremos. Por que veremos? Porque o ΔS é positivo. ΔS está me dizendo que sim, houve um aumento da desordem, e isso é favorável, correto? Tá. Ele não deu a temperatura. Ele não deu a temperatura. Então, como é que eu vou saber se essa reação será espontânea ou não? Olha, veja que aqui ele deu TΔS, aqui ele deu apenas ΔS. Então, cuidado. Essa reação será espontânea? Não sei. De novo, eu tive cuidado, porque aqui está em quilocaloria e aqui está em caloria. Dessa vez eu optei por trocar aqui para 8.400, tá? Botei todo mundo em caloria, mas eu não tenho o valor da temperatura. Então, o que eu fiz? Eu resolvi essa inequação. Em vez de equação, inequação, né? 8.400 menos t vezes 37 tem que ser menor que zero. Isto quer dizer que 8.400 tem que ser menor que t vezes 37. Fiz a conta e percebo que t terá que ser maior que 227 Kelvin para que ΔG seja negativo, conforme a minha primeira suposição, para que ΔG seja negativo e a reação seja espontânea. Esta reação será espontânea com temperaturas acima de 227 Kelvin. 4. Considerando as possibilidades descritas na tabela para diferentes processos, indique as afirmativas incorretas. Esse detalhe dessa tabela aí é o núcleo do estudo da energia livre de Gibbs. Então, você deve ter isso claro na sua mente ou fazer um quadrinho e ficar comparando essas observações, porque esse é o conteúdo de toda a teoria da energia livre de Gibbs. É comparar entalpia com entropia, fazer um balanço de energias e verificar vai sobrar energia ou não vai? Se sobrar, ΔG é negativo e a reação é espontânea. Se não sobrar, se faltar, ΔG é positivo e a reação não é espontânea. Tá bom? Letra A. O processo 1 é, com certeza, espontâneo. Será? Olha, ΔH negativo é exotérmico e ΔS positivo, aumento da desordem? Sim, com certeza, esse é o exemplo clássico de ΔG positivo, com certeza, porque aqui esse valor é negativo e aqui eu tenho menos TΔS, então vai ser negativo também, e ΔG será negativo, tá bom? Então, essa está certa. Letra B. A altas temperaturas, o processo 4 é espontâneo.
Aqui no processo 4 eu tenho ΔH positivo, endotérmico. Tem um sinal de menos aqui. ΔS negativo, ou seja, menos com menos dá mais. Eu estou somando. Então, em que situação isso aí poderia ser espontâneo? Nunca. Certo? Então, essa está erradíssima. Esse é o típico exemplo de situação em que nunca será espontâneo. Letra C. O processo 3 pode ser espontâneo se o módulo de T∆S for menor que o módulo de ΔH. No exemplo 3, ΔH é negativo. ΔH é negativo. E ΔS também é negativo. Com esse sinalzinho menos daqui, pode dar positivo no segundo fator, não é isso? Na segunda parcela. Então, eu vou ficar com um valor negativo para ΔH e aqui eu vou ficar com valor positivo para T∆S. Para que ΔG seja negativo e essa conta dê um valor negativo e a reação seja espontânea, eu preciso que este módulo aqui seja realmente menor do que este módulo aqui. Então, está correto, tá? Letra D. Entalpia e entropia são variáveis de estado que podem ser calculadas independentemente do caminho da transformação. ΔH se refere à entalpia, ou calor de reação, e ΔS à entropia, também conhecida como grau de desordem do sistema. Tudo correto. A primeira frase, principalmente, que a gente não chegou a discutir durante a aula, é definição. Entalpia e entropia são variáveis de estado. Elas variam, não variam? ΔH e ΔS são variáveis de estado e podem ser calculadas independentemente do caminho da transformação. Você viu isso muito bem quando estudou entalpia. Não importa o caminho da reação, não importa a energia de ativação, importa apenas o cálculo. Energia final menos energia inicial, delta. Tá certo? Então, estava tudo correto, apenas a letra B errada. Bom, próxima aula vai ser só de exercícios, porque teoria é só isso, mas aplicações inúmeras. Então, eu peço que vocês façam uma revisão rápida de entalpia, tem material à beça lá no AVA para você. Faça uma revisão de entropia também, temos um material bom lá no AVA. E me aguarde que na próxima aula faremos somente exercícios de entalpia, entropia e de energia livre de Gibbs. Tchau, queridos. Até sexta.